Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje, para a análise sobre o quadro normativo aplicável às pequenas e médias empresas em Moçambique, temos como convidado o Dr. Hermínio Chaúca, é advogado, é igualmente presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados na província de Maputo e igualmente diretor do Departamento Jurídico do IPEM, Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. Dr. Hermínio, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite e desde já, porque o nosso programa é basicamente tem como visão a construção de um Estado de Direito democrático e achamos pertinente, na senda da divulgação do quadro normativo aplicável às pequenas e médias empresas, PMEs, que seria importante que o Dr. viesse cá explicasse a todo jovem que lida com isto, a todo jovem que tem uma pequena e média empresa, sobre como funciona o quadro normativo aplicável a estas. E mesmo para o pontapé de saída, iremos começar com a seguinte questão. O que se entende por pequena e média empresa no ordenamento jurídico moçambicano? Muito obrigado. Saudar os telespectadores, os internautas que acompanham este programa e desde já parabenizar a televisão por este programa. É um programa que, ao meu ver, responde à necessidade da educação jurídica e, por isso, muitos parabéns a si, Daniel, e a toda a equipa técnica que serve para este programa ir ao ar em perfeitas condições, como temos estado a acompanhar. Só queria fazer um reparo em relação à minha função no IPEM. Não sou diretor, mas sou chefe do gabinete de assessoria jurídica. Então, só queria fazer esse reparo e muito obrigado pelo convite. E já agora dizer que o quadro jurídico moçambicano em relação a este segmento empresarial, ela começa mesmo a falar da micro, não é? Antes mesmo de falar da pequena. Então, temos a micro, pequena e média empresa. Assim como temos as grandes empresas. Bom, em termos práticos, no que diz respeito à definição, ou seja, diferenciar o que seja micro, o que seja pequena, o que é a média empresa, o que é a grande empresa, a necessidade está, ou seja, o critério está mesmo no volume de negócios e não só o número de trabalhadores, capacidade de energia instalada, não é? Porém, existe uma lei que já está em vigor desde 2024, que o Governo e a Assembleia da República aprovaram, não é? E esta lei, a lei número 7/2024, de 6 de junho, a lei das micro, pequenas e médias empresas. Portanto, para além desta lei, temos o Código Comercial, que tem esta definição. Portanto, a lei não veio alterar o Código Comercial, e sim veio dar substância ao Código Comercial. E por que da lei? Porque se o Código Comercial já diz, aqui estamos numa situação em que a lei praticamente veio materializar o que está definido nos termos do Código Comercial, porque se nós, até no ano 2024, o que seja micro, pequena ou média empresa, até pudesse confundir, não é? Mas a lei veio definir e certificar que nas condições em que está, é microempresa. Qualquer empresário, qualquer empreendedor, ele já está em condições de se posicionar, seja como micro, seja como média ou pequena empresa.
traz aqui uma questão que acredito que suscita muita curiosidade e também gostaria que fizesse um esclarecimento, não só a mim, mas igualmente ao telespectador. Fala da capacidade de energia instalada. Em que medida pode destrinçar um pouco sobre isto de capacidade de energia instalada? Bom, eu não gostava de tocar nesse aspecto. Sim, era mesmo só para essencialmente uma questão porque, de esclarecimento. essencialmente porque a lei não aborda sobre esse aspecto. Certo. A lei se limita no volume de negócios. Exato. E também no número de trabalhadores. Só a título de exemplo, de até 10 trabalhadores, nós estamos a falar de micro, cujo volume de negócio vai até 3 milhões. Certo. Até 3 milhões de meticais, estamos perante uma microempresa. Então, esta diferenciação que eu queria trazer, que era para ficar mais claro, e no caso da média, de 11 trabalhadores até 100, ou seja, até 30, nós estamos perante uma média, pequena empresa, e o volume de negócio deve variar de 3 milhões e 1 até 30 milhões. Certo. E quando se fala de média, nós temos de 31 trabalhadores até 100. E o volume de negócio temos que ter 30 milhões e 1 até 160 milhões, né, de meticais. Então, nessas balizas é que a lei traz, não foi trazer a questão da capacidade de energia instalada, Exato. que já é uma componente que o Código Comercial já trata com mais detalhes. Sim. Exato. Está percebido. Doutor, existe uma definição legal ou apenas critérios econômicos e fiscais para a determinação das pequenas e médias empresas? Micro, pequenas e médias empresas. Bom, a determinação legal que existe é esta que acabei de me referir, não é? Que tem a ver com o número de trabalhadores e o volume de negócios. Exato. Neste caso, para nós sabermos se esta é micro ou não, precisa ostentar um certificado. Este certificado, até então, é passado pelo IPEM, que é o Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas. Então, qualquer empresa, quando digo empresa é porque já tem o seu registro, está formal. Já cumpriu com os requisitos legais. Cumpriu com os requisitos legais de formalização. Então, se temos o alvará, temos aquele documento que é passado pelas finanças depois de pagar o imposto, a gente define, consegue visualizar qual é o seu volume anual de negócios, e depois temos ali o documento que é passado pelo Ministério do Trabalho, não é? Que tem a ver mais ou menos com o número de trabalhadores na empresa. Agora, um detalhe que eu gostaria de deixar ficar para os telespectadores é que há casos em que o volume de negócios não coaduna com o que está definido na lei para uma microempresa. Porém, o número de trabalhadores está lá como microempresa. Pelo número de trabalhadores é microempresa. Então, para estes casos, o que prevalece é o volume de negócio. Por exemplo, temos uma empresa A com 10 trabalhadores, mas o volume de negócios dessa empresa é de 30 milhões de meticais. Então, a classificação a que é atribuída para esta empresa se enquadra na pequena empresa. Exato. Mas aí já não entra para aquela questão da exploração do próprio trabalhador. Será que estes não trabalham acima do que deveriam? Não fazem essas análises?
Se nós formos a ver, Daniel, hoje em dia a tecnologia é muito avançada. Há empresas que o computador faz tudo, o que 10 pessoas poderiam fazer. Exato. Então, para esses casos, o legislador não quis olhar para a questão de exploração. É verdade que a lei proíbe situações de exploração. Há dias estivemos aqui a acompanhar nas redes sociais, né, aquela situação do chinês com aquela trabalhadora que passou por alguma situação não muito abonatória, mas se nós formos a olhar do ponto de vista daquilo que é a intenção do legislador, é olhar para essas componentes tecnológicas, não é? Que não obriga a ter 20 trabalhadores quando o que os 20 fazem, podem fazer 5 através de uma máquina, não é? Então é mesmo por aí. Certo, doutor. Qual é a importância das PMEs para o desenvolvimento econômico de Moçambique? Olha, as estatísticas atuais mostram que as MPMEs, não é, são as que mais contribuem para o PIB, em cerca de 23,4%. E não só, é este segmento empresarial que tem o maior número de trabalhadores, num total de 60% de trabalhadores estão neste segmento empresarial. E para não dizer que é o segmento empresarial que ocupa cerca de 99% das empresas que nós temos aqui no país. Então, esses estudos são do Instituto de Estatística, né, que é uma entidade fidedigna para, com base nele, termos um posicionamento tal como foi aqui feito pelo governo. Certo, doutor. Qual é o quadro normativo vigente que regula a constituição, funcionamento e extinção das pequenas e médias empresas em Moçambique? Olha, nós temos o Código Comercial, mas também, de acordo com a área ou o setor de atividades, nós temos legislações específicas. Então, é preciso notar, por exemplo, que se nós quisermos constituir uma empresa no ramo de minas, já é o que está a dar, né, nos últimos dias. Se nós quisermos constituir, não temos como o fazer sem passar do respectivo ministério, né? E assim como acontece para a educação, para a ciência e tecnologia, etc, etc. Certo. Qual é o quadro normativo vigente? Para além disso, existem leis específicas para as pequenas e médias empresas ou estas regem pelas mesmas normas aplicáveis às demais empresas? Olha, eu estive aqui a falar da Lei número 7/2014, aliás, 2024, 16 de junho, que é a Lei das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Esta lei, pelo sim ou pelo não, esta lei veio abraçar este segmento empresarial, veio acarinhar. Porém, não retira a legislação vigente para formalização. A formalização continua a ser feita por este segmento empresarial, ou seja, pela legislação vigente. Esta lei apenas veio acarinhar, veio dar um suporte, vamos lá dizer, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de competitividade, veio trazer uma visão um pouco mais diferente, no sentido de fazer com que a este segmento empresarial tenha mais sustentabilidade. Tenha mais sustentabilidade, não só do ponto de vista estrutural, não é? Porque com base nesta lei existe o IPM neste momento que trabalha nesta componente de formalização, ou seja, capacitação,
ainda mais formações, não é? E se nós formos a ver a planificação para este ano, é algo desafiador. É algo desafiador. Portanto, estas formações, capacitações a que se refere, são adstritas, são dadas aos empresários? Sim, aos empresários, mesmo pela gestão, capacidade de gestão. Se nós formos a olhar pela lei, existem benefícios que aparecem nos primeiros 3 anos de início da atividade. São vários benefícios que a posterior podemos detalhar cada um deles. Um deles, por exemplo, se nós formos a ter... Nós conhecemos uma microempresa hoje, inicia, 6 meses depois tem um processo no tribunal, porque por diversas razões. O que é que acontece? Nós sabemos o que acontece a morosidade processual nos tribunais. Então, o risco que tem, enquanto o processo estiver a correr seus trâmites normais, a empresa fica prejudicada. Entra em dívidas com trabalhadores, outros fornecedores e etc. A possibilidade desta empresa retomar com a mesma robustez que o início é menor, a não ser que tenha algum financiamento. Então, por conta disso, o legislador entendeu que, olha, para os processos que envolvem micro, pequenas e médias empresas, devem privilegiar soluções extrajudiciais. Estamos a falar da mediação, negociação e arbitragem. Porém, é possível aqui não encontrarmos uma solução. O que é que o legislador pensou? No caso destes meios alternativos falharem, nós vamos pela via sumária. O processo vai correr sob forma sumária. Que geralmente pressupõe-se que é célere. É célere e os mecanismos, todos os procedimentos de resolução são menos formais. Menos formais. Agora, e depois, fim do processo, entramos noutro dilema. O imposto de justiça. Temos custas por pagar. O que é que o legislador pensou? Olha, para este segmento empresarial, fim do processo, no momento de pagar as custas, se tem um certificado, o valor baixa para metade. Então, estamos a notar que, afinal, este segmento empresarial é importante para a economia do país. E é por isso mesmo este todo o carinho que estamos aqui a trazer. Certo, doutor. Que papel desempenha o Código Comercial e o regime jurídico das sociedades comerciais no contexto das pequenas e médias empresas? Num contexto mais de formalização, nós podemos olhar, por exemplo, na situação de um empreendedor que procura se formalizar. Vamos encontrar meios céleres da formalização, mas para além disso, encontramos um espaço para o empreendedor definir que tipo de sociedade pretende constituir. E não só, conhece as diferentes vantagens e desvantagens de cada tipologia. Então, é um papel, vamos lá dizer, crucial para aquilo que é para aquilo que no que diz respeito à constituição das empresas. Constituição das empresas. Então, tem esta vantagem essencial. Certo, doutor. Outra questão não menos importante é como é que a legislação laboral se aplica às pequenas e médias empresas, nomeadamente quanto à contratação, remuneração e cessação dos contratos de trabalho? Muito bem. Como nos referimos no princípio,
é que, neste momento, a lei das pequenas e médias empresas não veio alterar a legislação vigente, porém, veio trazer mais visibilidade, substância a este segmento empresarial. Se nós formos a olhar, um dos benefícios da lei é que nesta corrida para a FACIN, que todos estão a organizar para a FACIN, se hoje consegue tratar o certificado que sai em 2 dias, não leva muito tempo, sai em 2 dias, consegue tratar, vai a FACIN para pagar, a entidade competente que organiza a FACIN para o pagamento, ao invés de pagar aquela taxa normal, paga metade do valor. Então, esta é uma vantagem extraordinária, por assim dizer. Portanto, há um quê abonatório por conta disto. Verdade, sim. E nós, se nós formos a ver, tendo em conta o que nos referimos no princípio, que a lei, o governo pensou em acarinhar. E nós formos a olhar para os números, 99% das empresas do país não é pequena coisa. E não só. Acima da metade dos trabalhadores são empregos neste segmento empresarial. Fazem parte deste segmento empresarial. Acima da metade, estamos a falar de 60%. Não é? E não só a contribuição que tem para o PIB nacional. Então, são procedimentos determinantes para a substituição, ou seja, o processo de substituição das importações. Substituição, ou senão a redução das importações. Então, estamos a olhar, sob o ponto de vista macroeconômico, uma vantagem para este segmento empresarial. E para o próprio Estado, para o Tesouro, etc., onde afeta o PIB, significa que entra mais para o Estado e beneficia a todo o cidadão moçambicano. E se nós formos olhar, Daniel, o legislador não pensou somente naquilo que é vantagem para o PIB ou para si, mas a sustentabilidade da própria empresa. E olha só que, de acordo com o que o articulado legal refere, nós vamos perceber que o governo procurou resolver parte dos problemas dos choques macroeconômicos que este segmento empresarial enfrenta. Nós temos calamidades, esse segmento empresarial é que passa por isso, não é? Temos várias situações que acontecem e que este segmento empresarial é obrigado a enfrentar e, por assim dizer, deve encontrar soluções rápidas e eficientes. Exato. Doutor Hermínio Chauca, vamos agora obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos dentro de instantes e assim o nosso caro telespectador pedimos que aguarde, depois obedeceremos os nossos compromissos comerciais e voltamos dentro de instantes. Até já! Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Estado de Direito. Temos como convidado hoje o Dr. Hermínio Chauca, é advogado, é igualmente presidente do Conselho de Jurisdição na província de Maputo, mas ainda é chefe do Gabinete de Assessoria Jurídica no Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas. Dr. Hermínio, quando fomos ao intervalo, explicava sobre como a legislação laboral aplica-se às pequenas e médias
empresas. Dando seguimento às nossas questões, gostaríamos igualmente de perceber o seguinte: qual é o procedimento legal para a constituição formal de uma pequena e média empresa em Moçambique? Olha, indo direto para esta pergunta, temos no Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas o Centro de Orientação ao Empresário. O Centro de Orientação ao Empresário, ele existe, atualmente existe em todos os baús, balcões de atendimento único, que é um instituto público, e como tal, nós temos técnicos, um pessoal técnico capacitado para instruir os interessados, os utentes, para a formalização do seu negócio, o que é importante, não só do ponto de vista de pagamento do imposto, que é o primeiro impacto negativo que ocorre numa pessoa que procura formalizar o seu negócio, sem olhar para as diferentes vantagens que daí advêm. O ter o seu negócio formalizado não significa automaticamente dívida, não é? Não significa automaticamente dívida, porque ela só surge de acordo com os níveis da sua produção, do seu rendimento, etc, etc. Então, não é automático que o constituir o negócio signifique dívida com o Estado, não. Então, nós temos estes técnicos capacitados que orientam todos os empresários a partir mesmo da junção dos documentos, mesmo para empresas formalmente constituídas, eles estão capacitados para orientar para diversas literacias ligados a financiamento, ligados a muitas outras componentes mesmo, e isso é de veras importante. Então, temos os nossos técnicos do COR, que o COR é o Centro de Orientação ao Empresário. Certo. Gostei da forma que fugiu com esta questão dos impostos e foi trazer uma resposta positiva sobre não só ser este prejuízo que quem constitui o empresário, constitui uma empresa, tem, mas também há bonificações que advêm da constituição de uma empresa, do trabalho legal. Afinal, é sempre importante que nos formalizemos, que trabalhemos dentro do quadro legal e, acima de tudo, na legalidade. Certo, doutor Hermínio? E a nossa próxima questão vai exatamente e fala sobre isto. Quais são as obrigações fiscais básicas das PMEs perante a autoridade tributária? As obrigações fiscais são as mesmas que ocorrem dentro do quadro normativo vigente, tal como referimos. Mas eu queria só para resgatar o que eu estava a comentar, para mostrar a título de exemplos, né? Que tipo de vantagens. Exato. Olha, esta lei traz uma inovação, uma ideia diferente. Em que perspectiva? Na perspectiva de que os órgãos de governação descentralizada, o próprio Estado tem o dever de reservar espaço físico para a implantação deste segmento empresarial. É uma das vantagens, é um dos benefícios. Agora, o outro benefício que ser formalizado tem é que nas contratações públicas, o Estado, outros órgãos locais, assim como as autarquias locais, já dentro do orçamento anual, deve prever nas contratações de bens e serviços, devem prever e reservar na margem global do orçamento 20% só para este segmento empresarial.
E veja que não é só ser MPME. É necessário que esta reserva de 20% recaia sobre as micro, pequenas e médias empresas locais. Por exemplo, se eu estou na província de Maputo como MPME e abre na província de Maputo um concurso público e eu, igualmente, outras MPMEs que estejam noutras províncias, vamos concorrer. Mas há aqui um critério de seleção. Eu, como quem está localizado na província de Maputo, está domiciliado na província de Maputo, tenho primazia em relação a outra MPME que vem de uma província diferente. Salvo aquelas condições em que eu consiga provar que aquele serviço específico não posso fornecer. Então, é uma vantagem, uma janela. E não só para os órgãos do Estado, seja centrais ou descentralizados, mas também para as grandes empresas. Eles têm este dever de reservar 20% do orçamento anual para a contratação de bens e serviços, que é reservado para as micro, pequenas e médias empresas. Contratar primariamente as empresas locais, dentro daquele perímetro de localização. A essas MPMEs tem primazia em relação às outras. A não ser que se comprove que não existe ou não conseguem fornecer aquele serviço dentro dos padrões estabelecidos ou aceitáveis. Então, e para isso, há casos em que o padrão não é aceitável, não é? Então, o que é que o legislador pensou? O legislador pensou também nessas situações, que é constituir um fundo. Esse fundo, para que é que vai servir? Quem vai contribuir? Aquela grande empresa, aquele projeto de parceria público-privada, de grande dimensão, etc. E as concessões, atenção, e as concessões empresariais, dentro do seu orçamento para a responsabilidade social, devem reservar 1%, que é para capacitar estes, que não têm aquele padrão, não conseguem reunir aquele padrão para serem contratados. E depois de serem capacitados, já podem vir concorrer em pé de igualdade com os demais e mesmo assim ganharem primazia, justamente por estarem naquele perímetro da localização da grande empresa, da concessão empresarial. Nós temos várias empresas que operam sob contratos de concessão empresarial. Então, há uma necessidade desta lei, não é, ser apreciada devidamente e ser cumprida. Exato. Parece que há muitos benefícios para as micro, pequenas e médias. É por isso que referimos no princípio, que olha, a lei só veio abraçar, acarinhar as micro, pequenas e médias empresas. Pelos dados que nós estivemos aqui a referir. Mas isso faz-se sentir no terreno, de forma efetiva? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Há uma instituição financeira, que não vou referir o nome, que é para evitar a publicidade. Essa instituição financeira, o que é que houve? Tem conhecimento desta lei. Tem conhecimento dos deveres que a lei traz. Abriu um concurso, foram lá diversas empresas, concorreram e eles selecionaram. E no fim o que é que disseram? Disseram, olha,
para nós lhe contratarmos aqui, vai buscar o certificado. E foi efetivamente... Foi isso que aconteceu. A empresa, porque é uma garantia de que os princípios estabelecidos à luz desta lei serão cumpridos por esta empresa. Isto é um sinal positivo, que traz a ideia de inclusão. Exato. Nós fomos tocar, por exemplo, o fator responsabilidade social. Muitas das vezes, a responsabilidade social pode ser vista como algo que não tem retorno, algo que não traz nenhum benefício para quem realiza. Mas não. O simples fato de ser bem falado, o simples fato de respeitar este compromisso com a comunidade, fazer a comunidade desenvolver, comunidade local onde está inserido, isso é uma vantagem para a empresa. Seja uma vantagem local, assim como uma vantagem internacional. Uma empresa que respeita os princípios da comunidade, respeita a comunidade, procura desenvolver a comunidade, é bem falada. Isso é, para qualquer um, traz um valor muito grande. Muito grande. Até porque anda muito de braços dados com esta nova norma ou esta nova lei de conteúdo local que vem ser aprovado por este novo governo que entrou. Parece que anda em conjunto. E é verdade. E é verdade. Por que é verdade? A primazia do local, não só por ser uma empresa local, não é? Esta componente de fazer com que as comunidades locais, ainda que não sejam trabalhadores de uma grande empresa, só o simples fato de saber que, olha, eu, dentro desta comunidade onde eu nasci, posso constituir uma empresa e prestar serviços a esta empresa. E através desta empresa, a empregabilidade. Vai empregar. Nem todos vão conseguir trabalhar na grande empresa. Mas podem estar ali trabalhar na pequena. Nós podemos olhar, a título de exemplo, o Parque Industrial, aqui perto, o Parque Industrial de Bilulano. O que acontece? Nem todas as empresas que estão ali à volta são a Mozal. Mas o simples fato de termos trabalhadores locais aquela circunscrição, no raio da localização, isso já é um sinal positivo. Não precisamos deslocar, percorrer longas distâncias para ir trabalhar. Não é? Então, os níveis de desenvolvimento econômico, primeiro familiar, não é? São notórios. São notórios. Exato. Mesmo na senda dos benefícios, que são aparentemente tantos, existem incentivos fiscais ou regimes tributários especiais aplicáveis às pequenas e médias empresas? Em termos concretos, como regime tributário como tal, não, mas há benefícios fiscais que são previstos por essa lei. Vou dar só título de exemplo, alguns, já me referi aqui a questão do acesso à justiça, a questão da redução da taxa dos emolumentos para a FACIN, a taxa para metade, o selo Made in Moçambique, qualidade e propriedade intelectual, não é? Estes são exemplos, a redução da taxa de energia e não só facilidade nas feiras, não é? Aqueles que vão à FACIN agora tiveram dias ou terão uma capacitação, né? Uma formação para saber como expor, não só vender aquele produto que vai levar para a FACIN na exposição, mas também criar parcerias ali na FACIN, como criar parcerias, como fazer com que depois da FACIN o seu negócio possa continuar
e prosperar. Então, esses são vários, dentre outros, alguns exemplos. Dos benefícios que Fiscais. existem para as pequenas e médias empresas. Continuando, doutor, como funciona o licenciamento de atividade para as pequenas e médias empresas e quais são os principais desafios enfrentados? Pronto, como já fizemos referência, é que a lei não veio para mudar, né? Para mudar aquilo que já existe, mas veio criar uma dinâmica diferente. Por exemplo, vou falar da desburocratização dos processos de licenciamento, a desburocratização dos processos de justiça, o acesso a mercados, sejam eles internacionais como nacionais, o acesso às contratações. Tivemos aqui a dar alguns exemplos. Acesso às contratações. Era difícil. Se uma microempresa vai concorrer com uma grande empresa, a probabilidade da grande empresa ocupar é maior. Já tem experiência, já tem uma capacidade técnica, né? Já estável, não é? Então, é maior. Então, a este segmento empresarial sempre estaria de fora. Então, para evitar essa situação, foi necessário o legislador prever a reserva dos 20%, e que é controlado, né, através da UFSA. É controlado. Preveu contratar tantas empresas, teve tanto, o orçamento deu tanto, e esta percentagem era para este segmento empresarial, conseguiu ou não? Então, há controle sobre isso, há uma atividade de monitoria que é efetuada para isso acontecer. E entre outras situações, como, por exemplo, na formalização legal, né, existem documentos que nós vamos submeter e levam tempo para sair do despacho. Para sair do despacho. O que acontece? É que a lei traz um artigo segundo o qual o IPEM vai, usando da componente como intermediar, né, vai intermediar esta situação para perceber o que está em causa, para não ter despacho. E dentro de um prazo que a lei já prevê de 20 dias, a resposta sai. Então, tem estas componentes muito interessantes e de bom agrado para aquilo que é este segmento empresarial. Certo, doutor. Existem mecanismos legais ou programas estatais que facilitam o acesso ao financiamento para as pequenas e médias empresas? Existir, sim, como já estávamos a nos referir no ponto anterior, que o IPEM neste momento trabalha como espécie do intermediário, né? Então, o que é que vai acontecer a partir da entrada em vigor desta lei? O que é que acontece? É que o IPEM vai negociar as linhas de financiamento. Não vai dar dinheiro às micro, pequenas e médias empresas, mas para todas aquelas linhas de financiamento existentes, o IPEM vai entrar para negociar. Às vezes, os bancos comerciais trazem aqueles requisitos todos de documentos que às vezes parecem ser repetidos, às vezes dizem não tem, leva tempo para poder receber esse financiamento. Então, o IPEM vai entrar, vai negociar, apoiando as micro, pequenas e médias empresas que pretendem aderir a este financiamento e, com base nisto, até negociar mecanismos fáceis de liquidação das dívidas. Exato. Que instituições públicas apoiam juridicamente e financeiramente as PMEs?
Banco de Desenvolvimento de Moçambique ou outras, Banco de Desenvolvimento de Moçambique ainda não, né? Mas quais são as instituições que apoiam as pequenas e médias empresas? O mandato para apoiar as micro, pequenas e médias empresas, tanto na implantação quanto no seu desenvolvimento, neste momento é o IPEM. E é por isso mesmo que o IPEM está representado em todo o país, em toda a extensão do país. Nós temos a sede na cidade de Maputo, mas também existem as delegações regionais. Delegação Regional Sul, que está na Massinga, Delegação Regional Centro, que está em Manica, na cidade de Chimoio. Tem lá uma incubadora de empresas. Tem a Delegação Regional Norte, que está em Pemba, mas para além desses pontos onde são as sedes das delegações regionais, existem, acha-se representado em todo o país, nos baús, concretamente. Existem os centros de orientação empresária, e eu não trouxe aqui um mapa ilustrativo que eu poderia mostrar ao telespectador o ponto exato de localização do IPEM nas províncias e não só, mas infelizmente não trouxe aqui, mas o IPEM está localizado em todo o país. Queremos que com uma pequena pesquisa é fácil qualquer interessado conseguir localizá-la. Doutor, caminhamos mesmo, aliás, já estamos no fim do programa, já recebemos uma notificação da realização. Vou-lhe fazer apenas uma pergunta e gostaria que, quando respondesse a mesma, depois pudesse deixar os considerandos finais. Quais são os principais desafios jurídicos e burocráticos enfrentados pelas PMEs no cumprimento das obrigações legais? Bom, os desafios são vários. Tal como me referi num dos momentos, é que o legislador não olhou para aquilo que é apenas a importância das micro, pequenas e médias empresas, mas também buscou, de uma forma mais prática, solucionar alguns desafios, como climáticos, macroeconômicos, ligados mesmo à gestão, oportunidade de financiamento, entre outros desafios. E por essa razão, para esses desafios todos, nós conhecemos este grosso número de benefícios que a lei já traz no seu articulado. Então, se calhar para terminar mesmo, que já coloquei aqui os desafios e as soluções, é mesmo convidar a quem pretende regularizar o seu negócio, quem pretende formalizar a sua atividade comercial, que procure as portas do IPEM, na cidade de Maputo, nos baús, nas províncias nós estamos localizáveis, não é? Temos lá os cores, procure esses serviços. Mas para além de procurar esses serviços, procure aderir, não é? O certificado PME. Este certificado PME é uma chave para abrir as portas de cada benefício que a lei traz. E não só como chave. Para além desses benefícios, vai ver a sua empresa a desenvolver e até a encontrar soluções que até hoje, antes da sua formalização ou antes de ter o certificado, pode achar que é difícil de lidar. Então, importa salientar que o certificado PME tem validade de 12 meses e ele é renovável mediante a solicitação do interessado. Junto
do Instituto para a junto Promoção do Instituto para a das Promoção Médias e Pequenas Empresas. ou nos locais onde o IPEM se acha representado. Certo, Dr. Hermínio. Desde já, o nosso muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Foi uma explicação, foi uma conversa bastante explicativa, onde acredito que o telespectador pôde perceber. Acredito igualmente que todo aquele empresário que não tivesse conhecimento dessa temática, dessa matéria, desde já poderá recorrer ao IPM para poder regularizar a situação. Aliás, não se espante se de hoje em diante tiverem um volume muito grande de trabalho. Acredito que será por conta deste programa e da informação que terão adquirido por conta da explicação dada pelo Dr. Hermínio. E assim, caro telespectador, tivemos hoje mais um Estado de Direito com o Dr. Hermínio Chauca, advogado, mas também chefe do gabinete de assessoria jurídica do Instituto para a Promoção das Micro, Pequenas e Médias Empresas, assim que é, e agradecer por ter nos acompanhado durante este tempo, dizer que voltamos próxima semana, à mesma hora. Até já.